Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de muita esperança. O programa Visão Espírita inicia uma série inédita de entrevistas e contamos e esperamos a sua audiência, a sua colaboração, sua crítica, seu comentário. Isso muito pode nos ajudar. O programa Visão Espírita conversa hoje com o escritor espírita da cidade de Matão, palestrante, orador, divulgador dos ensinos e dos preceitos cristãos e espíritas através das redes sociais. Sua dedicação é marcante. Orson Peter Carrara, bem-vindo ao programa Visão Espírita. Um abraço, meu querido amigo, que alegria estarmos com você para podermos conversar. A doutrina espírita é um universo amplo, inesgotável de aspectos a serem abordados e aqui estamos com muita alegria saudando a todos. Orson, essa nossa conversa de hoje é com o tema Vencendo o Desânimo e a Tristeza, né? O que é desânimo? Estamos desanimados? Como é que é isto? O que é essa situação? Pois é, se buscarmos uma definição bastante superficial, de dicionário mesmo, nós vamos ver que desânimo é um desestímulo, um desalento, um esmorecimento. Muitos de nós, em algum momento da vida, já experimentou isso. Você se sente desestimulado. Há um esmorecimento das forças, um abatimento que pode se apresentar fruto até de uma enfermidade, mas não exclusivamente de enfermidade. Às vezes foi uma grande decepção, uma frustração, e você se sente desanimado até por resistência de pessoas, de relacionamentos difíceis, e você cai num estado de desânimo, que pode durar alguns minutos, algumas horas, alguns dias e até anos, caminhando para processos mais complexos. Então, o desânimo que é caracterizado por um abatimento, por um esmorecimento, ele adquire vários aspectos, né? Ele adquire, em termos de intensidade e durabilidade, daí o assunto ser importante. É preciso tratar o assunto para constatarmos, verificarmos em nós mesmos como está o nosso ânimo, que é o oposto do desânimo. Porque o ânimo é o estímulo, a pessoa se sente estimulada, sente-se com forças, ela se sente encorajada. E este é o objetivo da vida, viver com coragem, viver estimulado para realizarmos os projetos individuais que nos beneficiem, que nos ajudem a entender a vida, progredir, inclusive materialmente, é claro, mas também espiritualmente, moralmente, e também, ao mesmo tempo, simultaneamente, nos envolvermos em causas que promovam o progresso social das pessoas que convivem conosco. Então, é isso que nós vamos conversar hoje, sobre ânimo e desânimo. Orson, todos nós, sem dúvida, e aí se pudéssemos olhar no olho de cada telespectador nosso, né, de forma bem direta, inclusive no nosso canal do YouTube, né, que pedimos aos nossos telespectadores que ainda não se inscreveram, que se inscrevam, ativem o sininho, né, façam essa participação, e perguntássemos assim para ele: você já passou pelo desânimo? Sim. Quanto tempo durou o desânimo? Cada um teria uma resposta. Mas será que o desânimo é porque subimos muito as expectativas em relação a algo e depois que essas expectativas se frustram, porque nós diluímos um pouco a percepção de realidade e aí advém o desânimo? E a falta de fé também é uma das causas do desânimo? Sem dúvida, André.
A falta de fé é uma das principais causas do desânimo. E também, como você bem, na sua introdução, você situou bem, criar muitas expectativas pode causar frustrações e decepções. E aí você desanima diante de algumas iniciativas. Mas o desânimo pode ter causas físicas também, orgânicas, que abalam a saúde. Então é preciso fechar o circuito, fazer uma análise, parar para pensar. Se eu estou bem fisicamente, se eu já me sinto com saúde e os meus exames rotineiros de acompanhamento da saúde estão em ordem, então o desânimo não tem causa física. Por exemplo, uma anemia pode causar um esmorecimento, um abatimento físico. Então é preciso ver como é que está a questão dos glóbulos. Então, a causa física descartada, você vai partir para uma análise interior. Eu estou assim, desanimado por quê? Eu me decepcionei, mas por que eu me decepcionei? Criei muita expectativa. E como é que está a minha fé? Porque normalmente as pessoas esquecem esse detalhe da fé. A fé é uma virtude indispensável. Nós precisamos cultivar a fé. A fé é como uma plantinha frágil, que todos nós trazemos, mas é preciso cultivá-la para que ela cresça e se torne uma árvore frondosa e nos beneficie com a sua grandeza, a sua sombra e nos faça fortalecidos. Então, a fé, ela é um elemento essencial para combater o desânimo. Porque, diante do desânimo, se buscarmos os recursos da fé, veremos que encontraremos os recursos para continuar trabalhando, agindo pelo próprio progresso, pelo próprio bem-estar da família e da sociedade onde estamos inseridos. A fé é um elemento essencial. Eu adotei como critério de vida pessoal não criar expectativas, não esperar nada de ninguém. Então, o meu nível de decepção é muito baixo, porque eu não espero nada de ninguém. Eu criei esse critério pessoal que tenho aplicado na minha vida pessoal e tem dado certo. É uma coisa que me beneficia bastante, porque não esperando, não criando expectativas, não me decepciono. É claro que eu também tenho minhas frustrações, mas as frustrações são mais comigo mesmo do que com terceiros, porque eu não crio expectativa. Então, criar expectativas muito altas, como você bem definiu, é uma das causas também de desânimo. Então, a gente precisa fazer uma autoanálise. Que tipo e que grau de expectativa estou colocando nas situações? Porque às vezes as expectativas são imaginárias, olha, esse é o grande problema. Às vezes são imaginárias, estão dentro de nós, e nós estamos colocando expectativas em coisas que talvez nem aconteçam. Você sabe que quando elas não acontecem, nós ficamos tristes, né? E aí, parte da nossa conversa hoje é combater a tristeza. Todo desanimado é um triste e todo triste é um desanimado, Orson? Pois é, as duas enfermidades, a tristeza e o desânimo, porque são duas enfermidades da alma. O desânimo é uma enfermidade da alma, se não tiver causa física, repetimos o que falamos anteriormente. Mas o desânimo moral, diante das situações, a falta de coragem, é uma enfermidade moral. A tristeza, é normal sentir tristeza, somos criaturas humanas. Nós nos lamentamos situações, nós sofremos com o sofrimento alheio e sentimos tristeza em virtude daquilo que não conseguimos realizar, a contento como gostaríamos. Então, a tristeza e o desânimo se caracterizam. Elas são parecidas, mas elas são diferentes, porque a tristeza ela pode ser passageira. A tristeza é normal como criaturas humanas, mas ela pode ser superada com mais facilidade, encontrando outros motivos de alegria, né? A tristeza ela se caracteriza por um estado afetivo da falta de alegria, ou pela melancolia. A melancolia é esse estado interior, daqui a pouco nós vamos trazer aquela lição preciosa que está no Evangelho segundo o Espiritismo, específico sobre a melancolia, e nós queremos deixar indicado aqui aos nossos amigos, porque esse estado interior da falta de alegria, ele é mais fácil de ser superado. Porque se você está triste, se você assistir uma comédia, você vai acabar rindo e conquistando aquela alegria, ainda que seja momentâneo. Se uma criança sorrir para você, é impossível você não sentir um instante de alegria diante da espontaneidade
de uma criança. Agora, o desânimo, ele é um pouco mais difícil de ser superado, porque você entra num estado de abatimento. A tristeza, ela passa com as situações. O desânimo é mais difícil. Então, todo desanimado está triste. Agora, não necessariamente todo triste está desanimado, porque às vezes a pessoa está triste por algum motivo, mas consegue ter ânimo em outras iniciativas. É muito interessante a gente pensar nas duas palavras aí. Nós somos muito pelos opostos, né? Pelos opostos, né? Os opostos nos chamam a atenção, né? Será que precisamos da tristeza para entender a alegria? Será que nós precisamos de alegria para saber o que é tristeza? Como é que é isso, né? A sabedoria da vida situou-nos em situações diversas. As circunstâncias variadas de aprendizado que vão desde a infância. Uma criança pode ficar triste pela ausência da mãe. Uma criança pode sentir-se decepcionada por não ganhar um presente. Depois o adolescente, diante das questões da autoafirmação, o jovem que leva um fora da namorada, que o deixa, causa tristeza, causa desânimo também, a reprovação no exame de motorista, ou não passar num vestibular, depois, na idade adulta, a decepção com o cônjuge, a despedida do emprego, você foi demitido do emprego, tudo isso causa desânimo e tristeza. Então, as circunstâncias variadas da existência humana, especialmente nos relacionamentos afetivos, elas ensinam a gente a diferenciar, a sentir, através da tristeza, do desânimo e da alegria que também experimentamos, porque vivemos também momentos e situações de muita alegria e felicidade. Nós, quando passamos pela tristeza, a gente entende o que é ser. E quando estamos alegres, a gente, como já viveu a tristeza, entende o que é a tristeza. Esse é um exercício muito saudável, porque isso nos ajuda a entender o próximo. Quando nós vemos alguém triste, nós somos capazes de olhar aquela pessoa que está triste à nossa volta, que está desanimada, a quem fomos chamados a atender ou que se relaciona conosco, porque nós não temos como medir a extensão dos problemas que a pessoa enfrentou. Nós não temos como medir a extensão dos desafios e decepções, e frustrações e sofrimentos que a pessoa passou. Mas nós temos condições de nos colocar no lugar da pessoa e saber que ela também experimenta tristezas e alegrias, desânimos e ânimos, como todos nós vivemos. Então, essa percepção de tristeza, de desânimo, de alegria, de ânimo, são situações que fazem parte do amadurecimento da alma humana. A alma experimenta esses sentimentos para progredir, exatamente para aprender a medir. Então, é importante, sim, a passagem por esses estados, porque aí compreendemos o outro estado. Então, quem está alegre não quer ficar triste, porque já sabe como é a tristeza. E quem está triste quer ficar alegre, porque já conhece a alegria. Então, é uma luta interior que travamos para manter a alegria constante, apesar dos motivos que tenhamos de tristeza à nossa volta, como também querer reconquistar a alegria quando estamos tristes, porque sabemos o quanto é bom estar na companhia de pessoas que amamos, o quanto é bom desfrutar dessa ou daquela situação. Este momento que aqui estamos, por exemplo, é um momento de alegria imensa, que estamos desfrutando, nós dois aqui na tela, com a nossa retaguarda do Gilberto, mas também com os telespectadores assistindo. É um momento de imensa alegria e, naturalmente, vai dar vontade de viver isso futuramente em outras circunstâncias. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. Nós somos espíritas, o programa é o Visão Espírita, né? Para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte também, uma vez que o Visão Espírita também está na nossa web rádio Verdade e Luz, né? Quais são os preceitos, os fundamentos que o Espiritismo apresenta que ajudam a superar
a tristeza e o desânimo, Orson? Olha, são muitos, são inesgotáveis. E esses preceitos, essas lições, esse legado do conhecimento espírita está distribuído pela sua literatura muito vasta e muito conteúdo, muito expressiva. Os preceitos do Espiritismo para contribuir com a superação da tristeza e do desânimo estão essencialmente a partir dos seus princípios fundamentais, que não são fruto da imaginação do codificador do Espiritismo, Allan Kardec. São leis divinas. Esses princípios fundamentais desdobram-se em ensinamentos inesgotáveis e que estão a nosso favor. Começamos pelo princípio fundamental número 1, a existência de Deus. Deus existe, o absoluto, o Criador, o Pai de todas as criaturas. Deus é imutável, é imaterial, Deus é onipotente, pode tudo. Deus é onipresente, está presente em toda parte. Deus é onisciente, sabe tudo. E é poderosamente justo e bom. Ora, se nós incorporarmos essa noção reflexiva dentro de nós, de que temos um Pai que é justo e bom, nós confiaremos convictamente em Deus e temos aí um recurso, um apoio incomparável de superação para nos reerguermos e levantar a cabeça. Mas temos o outro princípio, a imortalidade da alma. Sou um espírito imortal. Ora, isso também deve nos levantar da tristeza e do desânimo, sabendo que a tristeza de hoje, o desânimo de hoje, vai passar, porque teremos outras oportunidades que se renovam diariamente. Depois temos o princípio da reencarnação. Viveremos muitas existências materiais para alcançar o progresso. A reencarnação fará o progresso das almas. Portanto, aí está um motivo de superação do desânimo. Se hoje as circunstâncias estão difíceis, se hoje as situações nos levam ao desânimo e à tristeza, elas também levarão à superação desses degraus para que alcancemos patamares melhores. Por outro lado, temos a mediunidade, que é a possibilidade de intercâmbio com os espíritos, que não se dá exclusivamente nos centros espíritas através das reuniões mediúnicas, mas se dá também através da mente. Somos espíritos, podemos nos comunicar com os nossos anjos de guarda, com os nossos mentores, através da intuição, do pensamento, pensar neles, buscá-los pela prece, já dá motivos de superação da tristeza e do desânimo. Se você está se sentindo, num momento difícil da tua existência, se você está desanimado, se você está abatido, levante os olhos para o alto, busque a Deus sem receio nenhum. Nenhum de nós precisa de intermediários, podemos falar diretamente com Deus, o Pai Criador, somos filhos dele, nos atende. Por outro lado, pluralidade dos mundos habitados. São muitos os mundos da criação de Deus. O próprio Cristo afirmou: há muitas moradas na casa do Pai. Isso também é motivo de alegria, é motivo de ânimo, porque muitas tarefas imensas nos aguardam no futuro, onde reinaremos com felicidade de trabalho. Então nós temos a existência de Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, a mediunidade e a pluralidade dos mundos habitados. Tudo isso embasado na boa nova, a boa notícia, o Evangelho do Cristo. E o Evangelho do Cristo, por si só, é um hino de alegria em favor dos nossos corações, para que não nos deixemos abater, porque ele mesmo disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não nos iludiu, nos afirmou: no mundo tereis aflições. Sim, as aflições que se apresentam de variadas formas e causam desânimo, causam medo, causam abatimento, mas ele mesmo afirmou: tende bom ânimo. Isola, eu considero que o bom ânimo é a virtude mais fácil de ser adquirida. As outras talvez sejam mais difíceis. O perdão é difícil de conquistar exatamente, exercitar a ausência da maledicência, exercitar a bondade, são conquistas gradativas, mas o bom ânimo todo mundo pode ter desde cedo. Levantar cedo, erguer os olhos para o alto e ver a grandeza da vida, respirar fundo e ir à luta. Talvez o bom ânimo seja a virtude mais fácil de ser adquirida. Sabe que essa citação que você fez do Evangelho, que tem de bom ânimo,
Tenho-vos dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso está no Evangelho de João, né? Versículo 30, capítulo 16, versículo 33. Vencer o mundo, que não é fácil, hein, Orson? Vencer o mundo não é fácil. Bom ânimo e alegria são condições básicas ou tem outras condições que nós podemos colocar para vencer o mundo? E de que mundo? E que mundo que Jesus venceu? Muito bom, Zola, muito bom. Pois é, o bom ânimo e a alegria são requisitos importantíssimos, mas não são únicos. Nós temos outras conquistas a serem feitas. Mas esses dois recursos são fundamentais, porque com bom ânimo e alegria você já começa a renovar os caminhos, você começa a clarear os caminhos, que aliados à fé, que como disse, é uma plantinha frágil, é um recurso indispensável, nós conseguimos traçar e superar os obstáculos. Então, a alegria, o bom ânimo, eles são resultados da fé. Então, é preciso cultivar a fé que lhe dará bom ânimo e alegria, para que a gente comece a traçar caminhos mais definidos. Lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, o mais longo capítulo do Evangelho, nós vamos ter o significativo título Bem-aventurados os aflitos. Como é que podem ser felizes aqueles que estão aflitos? É uma coisa a ser feita, é uma consideração a ser pensada. Ora, as aflições são as doenças, as preocupações, as angústias, a carência, a agressividade sob todas as formas. Então, as aflições não são de brincar, não são brincadeira. Mas vem o Cristo e fala, bem-aventurados aqueles que sofrem sem revolta. Então, este mundo interior, esse vencer o mundo, começa por vencer a nós mesmos. Vencer os nossos ímpetos de agressividade, vencer os nossos ímpetos de ansiedade exagerada, vencer as nossas tendências egoístas. Este é o vencer do Cristo, vencer a si mesmo, dominar-se nos impulsos agressivos. Este esforço, essa dominação de si mesmo, é que vai trazer a alegria verdadeira, porque somos capazes de vencer as tentações, e aí o telespectador está pensando, mas quais tentações? Todas que você está pensando, todas que possamos imaginar. E você tem um autodomínio. Este autodomínio já é um sinal, é um exercício, difícil de ser conseguido, mas viável. É um exercício que lhe dará, ou que dará a todos nós, essa alegria, esse bom ânimo que o faz caminhar. Então, o nosso capítulo 5, citado lá do Evangelho segundo o Espiritismo, traz uma lição muito valiosa que nós queremos trazer aqui aos amigos. Está lá no item 25 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o autor da mensagem, o François de Geneve, vai dizer: resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Aguardai pacientemente o anjo da libertação. Tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais. Quando sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações, as tribulações, sede fortes e corajosos para os suportais. Afrontai-os resolutos. Duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais. Eles vos estenderão os braços a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Esta melancolia que surge, diz o Espírito, que às vezes nos trazem o desânimo, o abatimento, é que o vosso Espírito, aspirando à felicidade, nós aspiramos à felicidade. E a liberdade se esgota, jungindo ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai-se no desânimo, e como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Mas o Espírito sugere que a gente vença isso, para não se deixar dominar por essas impressões tão desagradáveis. Por isso é importante que busquemos os recursos da fé, do bom ânimo, da boa vontade, da disposição de servir para o enfrentamento dessas questões.
Orson, caminhando para essa conversa agradável nossa, né? Nos instantes que vamos concluindo essa conversa, esse bate-papo, esse esclarecimento de vencendo o desânimo e a tristeza, nós trazemos para uma reflexão sua uma afirmação do Espírito de verdade, que diz assim, espíritas, e aí eu me permito incluir espíritas, não espíritas, espiritualistas e todos aqueles que se sintam abraçados. Ele diz assim, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. A vivência dessa assertiva nos ajuda a vencer o desânimo e a tristeza? Sem dúvidas, Ola, porque o amai-vos nos faz compreender o próximo, estimula dentro de nós a empatia, colocarmos-nos sempre no lugar do próximo. E o instruí-vos nos dá ferramenta para essa construção perene que precisamos fazer. O instruí-vos nos dá condições de alcançar o bom ânimo, a alegria para viver plenamente. Orson, uma mensagem para o nosso telespectador e amigo ouvinte do programa Visão Espírita. Eu quero manifestar a minha gratidão aqui aos amigos pela oportunidade tão valiosa. E se algo posso dizer do meu coração a você que nos ouve, não se deixe abater. Sejam quais forem os problemas e dificuldades que você esteja enfrentando, ou que qualquer de um de nós pode enfrentar, levantemos a cabeça com a alegria de viver. Para alcançar isso, comecemos com um recurso, uma virtude indispensável que todos podemos exercer: a gratidão. Gratidão à vida, gratidão a Deus, pela nossa existência, pela família, pela vida, por tudo que nos cerca. Diante das situações difíceis, gratidão também. Em tudo, dai graças a Deus, como afirmou o apóstolo. Um grande abraço para todos. Muito obrigado. Gratidão, Orson, pela mensagem, pela entrevista, pela presença aqui no programa Visão Espírita. Nossa gratidão também ao nosso amigo telespectador, ao nosso amigo ouvinte do programa Visão Espírita. Deixamos a seguinte reflexão para todos. Teremos dias de lágrimas e dias de sorrisos. Vamos escolher superar as lágrimas, construir os sorrisos, apaziguando nossa alma, sabendo que tudo passará. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos.